A paz do Senhor, meus irmãos. Deus te abençoe. Deus abençoe seu dia, sua semana, em nome de Jesus. Vamos para o estudo da palavra do Senhor. Não deixa de ficar até o final. Não assiste só um trechinho, não, e vai embora, meu irmão. Tá? Estude junto conosco até o final a palavra do Senhor. Comenta aí, vocês não estão comentando, vocês não estão curtindo, tá? Então vocês estão dizendo que o estudo não vá à frente. Mas eu conto com você para que possamos continuar estudando a palavra de Deus juntos. Hoje nós meditaremos, nós iremos estudar sobre duas coisas principais em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós falaremos sobre uma mensagem que incomoda. A mensagem do Espírito incomoda o mundo. A mensagem do Espírito Santo incomoda o mundo. E nós iremos falar sobre um pecado que tem virado uma iniquidade na nossa geração. E as pessoas têm morrido espiritualmente, têm perdido a sua salvação por causa desse pecado que nos nossos dias está se tornando algo comum. E pecado que se torna comum é iniquidade. Por isso que Jesus diz que nos últimos dias a iniquidade, o amor se esfriaria, a iniquidade se multiplicaria. Naquele grande dia, Jesus vai falar, não vos conheço, vós que praticais o pecado? Não, vós que praticais a iniquidade. O pecado de uma forma que já é certo se fazer. Porque o pecado é um erro, e toda vez que nós tratamos o pecado como um erro, nós nos arrependemos, nós nos quebrantamos, nós suplicamos misericórdia. Agora, existem coisas que nem pedimos mais perdão porque achamos que aquilo já é certo, ou temos justificativas para tal prática. Mas nós queremos falar primeiro sobre a mensagem que incomoda. Vamos fazer aqui um estudo bem especial, do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja, essa frase já ficou marcada já na minha mente, no meu coração. A igreja que Cristo deixou. A igreja que o nosso Senhor Jesus deixou na terra, preparada por Ele, pelos apóstolos que andaram com Ele. Essa foi a igreja que Cristo deixou. E é para essa igreja que nós temos que olhar. É essa igreja que temos que ter como parâmetro, como referência. Tá bom, irmãos? Essa igreja que nós precisamos ser edificadas por ela. A igreja que Jesus deixou. A verdadeira igreja não é uma denominação, mas é o corpo de Cristo dentro dos mandamentos e dentro da ação do Espírito no meio dela. A igreja de Cristo é uma igreja que o Espírito Santo age, governa, direciona. Essa é a igreja de Cristo. Esse é o povo de Cristo. Eu queria já ler, com os irmãos aqui, o livro de Atos, capítulo 4 e o capítulo 5. Nós vamos pular alguns versículos para nós ganharmos tempo, mas para nós entendermos o contexto. Capítulo 4 vai falar de uma mensagem que incomodou. Lembra que o capítulo 1 é Jesus dando a sua última orientação, a igreja sem o Espírito Santo se preocupada com as coisas desta vida, sem o Espírito Santo preocupada com a política em Roma, a nação de Israel, se vai pagar menos imposto ou não. Essa era a prioridade de uma igreja sem o Espírito Santo. Atos 2 vem e muda a história da igreja. Agora o Espírito Santo está entre eles. Eles estão revestidos de poder. Agora eles podem cumprir a sua missão até o final. Somente com o Espírito Santo você vai conseguir. Somente na direção do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo habitando em você, você vai conseguir. Somente esse relacionamento. E aí no capítulo 3,
Pedro e João estão indo ao templo orar e eles enxergam um coxo, um mendigo na porta do templo, um deficiente na porta do templo. E ali eles enxergam esse coxo. O que me chama a atenção, só para a gente pular essa parte que nós falamos no estudo passado, é que quantas vezes Pedro e João foram ao templo antes do Espírito Santo, né, ser derramado sobre eles? Quantas vezes? Né? Acredito que inúmeras vezes. Eles eram judeus. Então, quantas vezes eles foram ao templo? Mas sem o Espírito Santo eles não enxergavam aquele coxo. Sem o Espírito Santo eles não enxergavam o necessitado. Mas quando o Espírito Santo desceu, a visão de Deus tomou conta da sua visão. Deus quer que você enxergue os necessitados. Deus quer que você enxergue aqueles que precisam dele, não aqueles que merecem ele, porque ninguém merece. Às vezes nós queremos ficar perto de pessoas mais influentes, perto de pessoas mais saudáveis, mas o Espírito Santo nos faz enxergar os piores desse mundo. O Espírito Santo nos faz enxergar os piores, para que nós possamos levantá-los. Quando nós falamos Jesus, envia alguém lá. Esse alguém é você representando Jesus. A igreja é o representante de Jesus na terra. A igreja é representante de Jesus na terra. E é interessante que depois que o Espírito Santo é derramado, né, eles enxergam o necessitado. Parece que o capítulo 3 está narrando como se eles vissem aquele coxo pela primeira vez. Talvez eles enxergaram aquele coxo pela primeira vez. Viram inúmeras vezes. Viram muitas vezes aquele coxo. Mas sem o Espírito Santo não há compaixão. Sem o Espírito Santo não há amor ao próximo. Sem o Espírito Santo não há misericórdia. Você quer ser alguém misericordioso? Você quer alguém que ama o seu próximo? Se revista do Espírito Santo. E aí o capítulo 3 já é uma igreja do Espírito Santo que enxerga o necessitado. E quando eles entram no templo junto com o coxo já curado, Pedro vai pregar uma mensagem novamente dentro do templo. E é o capítulo 4. Amém, irmãos? Vamos lá, capítulo 4, versículo 2. Vamos lá, Atos 4, 2. Ressentidos por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, o prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Aqui não aceitaram a palavra, né, de Pedro, porque era a palavra falando de Jesus, uma palavra falando de salvação, uma palavra falando de cura, de arrependimento, né? Pedro estava pregando o evangelho e o verdadeiro evangelho não amacia o mundo, não está em sincronia com o mundo, não é amigo do mundo. A mensagem do evangelho é uma mensagem que incomoda, é uma mensagem que confronta, é uma mensagem que causou neles indignação em pegaram Pedro e João e os prenderam. Irmãos, nós precisamos muito a cada dia ter certeza da nossa fé, porque a nossa fé em Jesus, ela pode incomodar o local a qual nós estamos nesta terra. E por incomodar, algumas retaliações, algumas perseguições vão acontecer. Mas não porque nós somos alguém bom ou alguém mau, mas porque aquilo que carregamos não é do reino dessa terra. Então, não vai ter sincronia. E aí, no dia seguinte, né, a Bíblia diz que reuniram as autoridades, né, os sumos sacerdotes, né, Anás, Caifás, os sumos sacerdotes, os líderes, né,
vamos falar aqui hoje, os bispos, os pastores presidentes da época, os religiosos, né, se reuniram e olha o que interessante o versículo 7, né? Vamos acompanhar junto, né? E pondo-os perante eles, o arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Agora é o Espírito Santo que comanda. Agora Pedro é só apenas um instrumento, né? Agora é o Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem vós rejeitaram, né? E a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Aleluia. Aleluia. E eu acredito que a ira deles aumentaram muito mais, porque Jesus, eles crucificaram, condenaram Jesus justamente para resolver esse problema, né? Do que estava sendo pregado, do amor que estava sendo espalhado, das curas, dos milagres que estavam sendo manifestos no meio do povo, dos sinais. E aí acharam que resolveram o problema, só que agora o Cristo está dentro deles. Glória a Deus. O Cristo está dentro deles. Pedro, cheio do Espírito Santo. Eles estão falando, Pedro está sendo perseguido, mas a glória não é de Pedro e de João. Pedro está deixando muito claro, esse homem que vocês estão incomodados que eles foram curados. Porque o texto vai dizer, lá no versículo 22, olha só o que diz o 4:22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. 40 anos esse homem tinha. Ninguém se incomodou com esse homem enquanto ele estava coxo. Agora ele foi curado em nome de Jesus, ficaram indignados, né? Nós vemos muitas pessoas que enquanto estão caídos na beira da calçada, enquanto são zero à esquerda, enquanto são bandidos, enquanto são pessoas da pior espécie nesta terra, ninguém está nem aí para eles. Mas é a igreja, é um salvo, é alguém usado pelo Espírito Santo, estende a mão, ajuda, abraça, aí se incomodam, porque está havendo transformação na vida dessa pessoa. Então, a raiva dos religiosos é de que alguém estendeu a mão. A raiva dos religiosos é de que no Evangelho não há julgamentos, e sim amor. O ensino de Jesus é de que a mão seja estendida. Quando eu tive fome, vocês não perguntaram por que eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não estão perguntando por que vocês estão nessa dificuldade toda. Não, vocês me deram de beber. Quando eu tive nu, vocês me deram de vestir. É esses que herdarão o reino de Deus. E aí, para a gente encerrar esse período aqui que eles estão sendo interrogados, pelos sacerdotes, pelas autoridades, olha o que eles falam para Pedro e João. Olha só. Vamos lá. Versículo de número 18. 4:18. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Incomodou. Incomodou porque fez bem a alguém. Incomodou porque deu uma vida para alguém. Incomodou porque Jesus ainda salva. O inferno se incomoda porque Jesus ainda está realizando no meio da sua igreja coisas grandes. Incomoda. Estão tentando calar a pregação do nome de Jesus. Estão tentando calar no Congresso, estão tentando calar nos países, estão tentando calar na escola. Nós fazemos um trabalho na escola e nós temos sofrido muito por causa disso. Estão tentando calar
a pregação de Cristo em todos os lugares. E você está fazendo o quê, meu irmão? Você tem se conformado com isso? Você tem estado no seu ambiente de conforto e, para mim, não estou nem aí, por isso que vidas não estão sendo alcançadas? Olha o que Pedro e João falaram. Foram para casa conformados? Não. Pedro e João disse assim, mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar, porque não cometeram crime nenhum. Por causa do povo, todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Nós lemos já esse versículo. O mundo sempre vai tentar calar aqueles que foram chamados por Deus. O inferno sempre vai tentar calar aqueles que foram chamados por Deus para proclamar as boas novas, proclamar libertação, proclamar a salvação. Algumas coisas estão sobrevindo sobre a vida dos servos do Senhor para calar a mensagem. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quem teve uma real experiência com o Senhor, aleluia. Quem sabe de onde Deus o tirou. Olha o que Pedro e João dizem. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar daquele que estava conosco dia e noite. Nos amou como ninguém nos amou. Nos chamou, nos escolheu em um mundo que ninguém nos escolheria. Nós não preenchemos requisitos dos homens, mas nós fomos preenchidos os requisitos do céu. Os pobres e necessitados, nós éramos cansados, nós éramos sobrecarregados, e o convite do céu é para estes. Ei, você que está vendo essa mensagem, o convite do céu não é para quem é bom, é para mim e para você que somos maus. Jesus fez um convite no seu ministério dizendo: vinde a mim os melhores. Não, Jesus fez um convite dizendo: vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. É esses que Jesus chama. Os doentes. Eu vim para os doentes. E Pedro e João foi amado por esse Senhor, por esse mestre. E ele está falando, eles estão debaixo de ameaça, irmão. Quantas vezes você para a caminhada por nada, por pouca coisa, por procrastinar, por preguiça, por frieza espiritual, por coisas banais. Pedro e João estão presos, sendo ameaçados, e eles estão falando: eu não posso parar de falar desse Jesus. Eu não posso parar de proclamar o que eu vi, a experiência que eu tive. Você já viu alguma coisa, meu irmão? Deus já fez alguma coisa diante de você, e você, durante toda a sua vida, você diz: foi Deus, esse milagre foi Deus, e você parou de falar sobre ele. Pedro e João é a igreja que Jesus deixou, e a igreja que Jesus deixou é a que não pode se calar. E não pode se calar essa mensagem que incomoda, mensagem de arrependimento, de libertação, mensagem de amor. Há um mundo de ódio, tem alguém pregando amor. Há um mundo de egoísmo, tem alguém pregando a empatia, a misericórdia, a compaixão. Incomoda. E aí eles foram soltos, né? A igreja, o povo se alegrou. Esse é o capítulo 4 de Atos. A igreja se alegrou, e a Bíblia diz no versículo 32, agora vai voltar-se a falar a característica do povo.
da comunidade, da coletividade. A igreja é coletiva, irmão. Por isso que nos últimos dias o diabo tem investido, sabe em quê? Em relações doentes. Tem pessoas que estão nas suas isoladas porque tem problemas de relacionamento. Não sabe se relacionar. E aí, o que acontece? Ela tem um problema de relacionamento no trabalho, ela tem um problema de relacionamento na família, ela tem um problema de relacionamento, consequentemente, na igreja. Mas não por causa da igreja, mas porque ela tem problema com relacionamento. Se ela fica 6 meses no trabalho, ela vai ter um problema com alguém ali. Se ela fica na família, ela tem um problema com alguém ali. O diabo está investindo em relacionamentos. O diabo quer acabar com relacionamentos. Porque a Bíblia, a comunidade, a igreja cristã, ela só se une por causa dos relacionamentos. E aí você prefere não ir mais. Você prefere não se relacionar mais. Você sai do corpo de Cristo. Porque você não sabe se relacionar, você não sabe viver em comunhão. Você está precisando do Espírito Santo. Porque a comunhão é do Espírito. Lembra da bênção apostólica? A comunhão do Espírito esteja sobre nós. O que nos faz estarmos juntos é o Espírito Santo. É Ele que nos une. Vamos lá, versículo 32. Da multidão dos que creram, eram coração e alma. Ninguém considerava nada exclusivamente seu. Nem a das coisas que possuía. Ou seja, o que eu tenho não é meu. O que eu tenho não é meu. Se o meu irmão precisar, se o reino precisar, não é meu. Veio dele e é para servir. Essa é a igreja que Jesus deixou. Tudo, porém, lhes eram em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Ou seja, eles não pararam de pregar debaixo de ameaças. Amém? E todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Havia amor, havia preocupação. Meu irmão, você está bem? Meu irmão, você está bem? O que eu posso te servir, meu irmão? Porquanto, aí aquilo o Espírito Santo começou a agir dentro do coração deles, tirando a avareza, tirando tudo aquilo que prendia nos bens materiais. Porquanto, o que possuíam, terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Não era para enriquecer, mas era para que ninguém tivesse necessidade. Não era para ninguém andasse nu, ninguém passasse fome. Não era para enriquecer ninguém, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Pessoas pregando o evangelho, andando de Ferrari, ganhando 1 milhão por mês. Não é pecado um pastor, alguém que vive do ministério, né, se manter do ministério, está dando a vida para aquilo ali, tem família, tem casa, precisa se manter. A Bíblia diz que aquele que ensina aquele que é ensinado precisa abençoar aquele que ensina. A Bíblia diz isso. Mas era para suprir as necessidades. Não havia avareza. Aí, eu quero terminar esse estudo falando um pouco do que está causando a morte espiritual. Tem pessoas indo para o inferno e não sabendo disso. E aí veio um homem, versículo 36, ainda estamos no capítulo 4. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Levita, natural de Chipre, um levita. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Lembra que ele era levita? Para a questão de ensino aqui, para os irmãos aprenderem um pouco, o levita, ele cuidava da casa de Deus. Lá no livro de Levítico, lá no Êxodo, lá onde foi instituídas as leis para os judeus, o levita ele não precisava trabalhar no campo. Todas as outras tribos trabalhavam e traziam suas ofertas, né, os seus dízimos para a casa de Deus. Porém, o levita não. O trabalho do levita era na igreja. E ele vivia daquilo que o povo trazia. Mas olha o que esse levita está fazendo. Ele não está esperando só receber.
ele está dando. Ele era levita, ele podia muito bem falar, não, eu sou levita, eu só trabalho na casa de Deus e recebo. Mas não, ele está doando aquilo que ele tem. Aqui, a igreja cheia do Espírito Santo não tem avareza. A igreja cheia do Espírito Santo não é egoísta, não está ligada, o seu coração não está ligado aos bens materiais. O seu coração está ligado no outro, no amar ao outro. Só que aqui, irmãos, acontece algo que eu queria compartilhar com vocês. Aí vamos para o capítulo 5. Capítulo 5 está falando de alguém também que deu uma oferta. Só que ele morreu por causa dessa oferta. Vamos lá? Capítulo 5. Você que está aí comigo, curte aí, meu irmão. Manda para uma pessoa, tá? Manda para uma pessoa. Valorize a palavra de Deus. Valorize o estudo. Valorize esse servo aqui inútil, que está aqui com a Bíblia aberta para transmitir a palavra para você. Tá bom? Ame a minha vida como eu estou amando a sua vida, transmitindo a palavra de Deus. Capítulo 5, Atos 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no teu coração este desígnio, não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando à sepultura, quase 3 horas depois, veio a sua mulher, a mulher de Ananias. Não sabendo o que aconteceu, então Pedro dirigiu-se a ela, perguntou: dize-me, vendeste portanto aquela terra? E ela disse: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando à sepultura junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Deixa eu falar algo aqui com os irmãos. A propriedade era deles. O terreno era deles. Eles não eram obrigados a doar esse terreno. Mas uma coisa é fato. Quando nós colocamos um compromisso diante de Deus, independente do que seja, faça. Se você diz que Deus é o seu Senhor e você não age como se Ele fosse o seu Senhor, você pode estar morrendo espiritualmente, porque você está mentindo. Aqui, o problema não foi o campo. Aqui, o problema não foi a venda. Aqui, o problema foi o compromisso e a mentira. Eles se comprometeram voluntariamente. Eles quiseram vender a propriedade e entregar aos pés dos apóstolos para a obra do reino. Só que, sendo deles, propriedade deles, eles resolveram mentir para o Espírito Santo. E Pedro disse: você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Senhor. Quando nós declaramos que Deus é o nosso Deus, nosso Salvador, e nós não agimos como se Ele fosse o nosso Salvador, e nós mentimos para Ele, nós estamos agindo da mesma forma. Mas por que nós estamos de pé, nós não morremos? Eles morreram literalmente, caíram mortos.
Por quê? Talvez nós estamos... A multiplicação da iniquidade está tão grande, sabe por quê? Porque está dando certo. Pastor, eu sou crente, digo que creio na palavra, mas eu não oferto, eu não dizimo, eu não ajudo o próximo, eu não sou misericordioso, eu não ajudo as viúvas, eu não ajudo os necessitados, eu não ajudo os órfãos, mas Ele é o meu Senhor, porque está dando tudo certo. Espiritualmente você está morrendo, porque você assumiu um compromisso. Você não foi obrigado a assumir esse compromisso, mas você declarou que Ele é o teu Deus. E se Ele é o teu Deus, obedeça quem é o Senhor. Nós somos servos e Ele é o Senhor. Aqui Pedro deixa muito claro no versículo 3. Então disse Pedro a Ananias: por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? O problema não foi a venda do terreno. O problema não foi a oferta. O problema é que eu digo que vou ser fiel e não sou. O problema é que eu digo que vou entregar tudo e não entrego. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo ao Espírito Santo. O problema é que eu declaro com louvores que eu gasto a minha vida e é mentira. Muitos cânticos estão sendo cantados e essas pessoas estão cantando para morrer. Meu Deus, eu estou arrepiado aqui de temor, porque nos últimos dias as pessoas estão brincando com o Espírito Santo. Não há mais aliança, não há mais compromisso, não há mais fidelidade. E tal um Deus que exige fidelidade é o Deus verdadeiro. Todos os outros deuses não exigem fidelidade. Você pode ser dele, você pode ser de outro, você pode fazer o que você quiser. Agora o Deus da Bíblia exige aliança e fidelidade. Eles proporam no seu coração entregar e dar aquilo que colocaram no seu coração, mas na hora de entregar, voltaram atrás e mentiram. E quem é o pai da mentira? Por isso que Pedro está falando. Por que Satanás encheu o teu coração? Porque a mentira provém de Satanás. Então tudo aquilo que eu minto, que eu omito, que eu falto com a verdade que é Cristo, que a verdade é a revelação, é a luz. A verdade é a luz. A mentira é o oculto, o ocultismo, aquilo que está escondido, encoberto. Isso não é mentira. Provém de Satanás. E Pedro disse a Ananias, porque Satanás encheu seu coração para mentir. Cuidado com a mentira, irmãos. Nós estamos mentindo em coisas simples. Nós estamos mentindo diariamente, virou uma prática para nós nos sairmos de situações, para nós não assumirmos responsabilidades na obra. Para muitas coisas virou normal, uma mentira aqui, uma mentira ali, para nós sairmos de situações. Isso é Satanás enchendo o coração dessa geração para mentir. E olha o que aconteceu. Mentiram ao Espírito Santo e morreram. E olha o que causou, versículo 11, e sobreveio grande temor à igreja. E todos quanto ouviram a notícia, porque perpetuou. Nós estamos lendo isso até hoje, 2000 anos depois. Mas imagina na época, na mesma semana que aconteceu, a notícia se espalhando e todo mundo, meu Deus, que Deus terrível, maravilhoso, grandioso e terrível. Esse é o nosso Deus. Respeite, reverencie, se humilhe diante do Espírito Santo. Não minta. Fuja do pecado da mentira em qualquer área da sua vida. Mas o verso 12 continua dizendo que continuou acontecendo sinais e milagres. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles,
Porém, o povo lhe tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e o colocarem sobre os leitos e marcas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra lhe projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. Não interessa quem está mentindo, vai pagar. Não interessa quem está fazendo a obra de Deus relaxadamente, vai pagar. Não interessa o que está acontecendo com os maus, a justiça vai vir, mas o Espírito Santo vai continuar realizando milagres no meio da tua igreja. O Espírito Santo vai continuar agindo pela mão dos fiéis, tá? Eu não vê o copo como meio vazio, não vê o copo como meio cheio, porque enquanto tem o joio crescendo, enquanto tem os infiéis crescendo, enquanto tem os mentirosos crescendo, Deus está com seus remanescentes agindo por mão deles. Tem pessoas ainda até hoje sendo curadas, tem pessoas ainda intercedendo uns pelos outros. Olha só o que o povo diz, mais dos restantes, ninguém ousava se ajuntar-se a eles. Tem pessoas que não querem se ajuntar mais. Tem pessoas que não querem se ajuntar mais, mas ainda tem um povo que se ajunta. Ainda tem um povo que prefere a comunhão e costumavam reunir-se de comum acordo. Ainda tem um povo que ama o corpo de Cristo. Tem uns que não. Aqui o texto já está dizendo que no início da igreja já tinha uns que não queriam se reunir, mas ainda tinha alguns que escolheram ser fiéis. Aleluia. Aleluia. E vamos para o versículo 17 para encerrar. Agora para encerrar mesmo. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite, aleluia, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Se você está até o final comigo, dá um glória a Deus. Mas à noite, glória a Deus, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e disse: Ide, apresentando-vos ao templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai continuar trabalhando. A igreja está de pé. Tem uma igreja infiel. Tem uma igreja que mente. Tem uma igreja que não quer amar. Mas tem uma igreja que ainda é a igreja que Jesus deixou. Depois de 2 anos, irmãos. Depois de 2 anos, depois de 2000 anos, perdão, 2000 anos, ainda tem aqueles que querem ser a igreja do Jesus da Bíblia. Que Deus possa te abençoar. Saia de qualquer mentira, pode estar te matando. Tem pessoas que estão longe, estão botando a culpa em muita gente. Mas o início da sua queda começou com uma mentira. Começou quando você deixou Satanás entrar no teu coração. Quem quebra princípios não vive promessas. Quem quebra princípios não vive promessas. Tem pessoas que esperando, Jesus, cadê? Não vai acontecer. Examine-se. Você está quebrando princípio, meu irmão? Ou você não quer nem aprender a palavra mais e você nem sabe o que é princípios. Mas você pode estar quebrando princípios e deixando de viver promessas. Você pode estar quebrando princípios e colhendo morte espiritual. Que Deus possa te abençoar. Deus possa te abençoar. Que você possa ser a igreja cheia do Espírito. Tem uma igreja que não é cheia do Espírito.
Tem uma igreja que vai ficar aí. Vai fazer até uma aliança com o anticristo. Tem uma igreja que está ligada ao poder político, ao poder dessa terra, mas tem uma igreja ainda. São poucos. Mas que você seja esse poucos que estão entrando pela porta estreita. Estão querendo ser limpos de coração, humildes, amorosos, misericordiosos. Essa é a igreja que Jesus deixou. E eu declaro em nome de Jesus que se você tem um desejo de ser essa igreja, você será. Nessa terra você veio para fazer a diferença, você não veio para ser mais um. Deus te abençoe.